Não há nada como a justiça, dentro ou fora do tribunal. Eu sou Matheus Ferreira, advogado criminalista, especialista em crimes cibernéticos. Hoje estou aqui a convite da Trend para ajudar você a não cair em nenhum golpe virtual. Hoje a internet não é uma terra sem lei. Hoje no Brasil nós temos várias leis para poder punir aquela pessoa que comete um crime dentro do meio digital, né? Por óbvio, é um pouco mais difícil você punir o criminoso no digital, porque ele se camufla, né? Para poder identificar, para as autoridades poder chegar até ele, é difícil. Mas não significa que não possa ser punido. Por isso que as pessoas hoje em dia, no meio digital, têm que tomar muito cuidado. O número de crimes virtuais aumentou, assim, drasticamente no nosso país, principalmente por causa das inteligências artificiais, né? Hoje em dia você consegue clonar a voz de uma pessoa, clonar a imagem de uma pessoa. Então é muito fácil para você se passar por outra pessoa, né, no meio virtual. Sabe o que eu vejo que as pessoas caem muito em golpe na internet? Que elas querem levar vantagem. Elas caem no golpe que querem levar vantagem. Às vezes você vê um anúncio lá no Facebook, no Instagram, uma geladeira, que normalmente ela custaria R$ 3.000. E lá no anúncio ela tá por R$ 1.000, muito abaixo do preço. A pessoa ela quer levar vantagem, não questiona aquele valor, aquele preço dali, que usualmente seria muito maior do que aquilo, e acaba comprando. Mas é um golpe. Isso acontece demais hoje em dia na internet. Muito. E quando acontece isso, a pessoa, quando ela vai vir a descobrir que caiu num golpe, já é tarde demais. Porque ela já passou o cartão, ela já tirou da conta dela. Mas eu sempre digo para as pessoas, as vítimas desses crimes, denuncie, vá até a polícia, faz um boletim de ocorrência. Porque se você não buscar as autoridades, não tem como as autoridades irem atrás dessas pessoas que estão cometendo esse crime, né? Mas por que é importante ir? Agora de verdade, por que é importante ir? O, o, o crime virtual, quando as pessoas caem num golpe, é numa escala muito alta, né? São várias pessoas que caem ali algum anúncio falso que seja. Eu vou pegar o exemplo quando acontece alguma tragédia. Aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul. O que muitos golpistas fizeram? Criaram sites falsos de campanhas para poder receber doação. Muitos, muitos e muitos e muitos. As pessoas, quando descobriram que era um golpe, não buscaram as autoridades, por quê? Eles se depositaram ali um pouco de dinheiro, não era muito, não ia fazer diferença, mas para quem cometeu o crime é muita gente que caiu nisso daí. E aí a importância de você ir fazer o boletim de ocorrência para que a polícia tenha ciência e tente identificar por meio dos IPs, por meio da identificação digital. Agora, se vai resolver ou não, aí é outra história. Pessoal, eu vou pegar um exemplo que está acontecendo muito com a gente, comigo, advogado. Não só eu enquanto advogado, mas outros colegas também estão passando muito por isso. Eu também já passei. Pegam a minha foto do meu perfil profissional e identificam os meus clientes por meio dos processos. Entram com o meu nome, em contato com meus clientes. Ah, como é que identifica os clientes? Por meio dos processos. Hoje é tudo público, você consegue ir atrás deles. Entra em contato e se passa pelo meu escritório. E aí pede para que a pessoa faça o depósito, pague. A pessoa acredita, não acredita? Aí meu advogado que está pedindo aqui para pagar uma guia, mandando a guia certinha. O ideal, o correto seria essa pessoa retornar e ligar para perguntar se é aquilo ali mesmo. Mas como é que você sabe se você está caindo num golpe ou não, né? É difícil você fazer essa identificação. Você perguntou como é que a pessoa vai descobrir com inteligência artificial. Muito difícil. Mas a pessoa tem que se questionar se normalmente eh, aconteceria aquilo dali, de fato mesmo, né? A primeira coisa é sempre se questionar, né? Se questionar com aquela mensagem, se questionar com aquela. É o golpe que as pessoas sempre caem de anúncios. Eu tô falando isso porque, assim, o que tem de gente que chama a gente no escritório, falando, não, doutor, fiz um pagamento de um boleto aqui errado, falso. Aí não tem como correr atrás mais, cara. É sempre questionar mesmo a questão de qual um valor. Eles estão me cobrando aqui R$ 100 no micro-ondas. Mas micro-ondas custa R$ 800, gente. Não é possível que isso aqui. As pessoas não questionam por quê? A ganância.
quer ganhar vantagem. Ela quer ganhar vantagem, ela acaba caindo nesse golpe porque ela quer levar vantagem. Por isso. Ela acha que aquilo ali, nossa, que eu não posso perder isso daqui de jeito nenhum, vou pagar. Eu tenho certeza que você já deve ter visto pelo Instagram, qualquer coisa que seja, falar, é sempre assim, ó, estou indo viajar, vou me mudar e não consigo levar as coisas para onde eu estou indo. Estou vendendo tudo aqui. Aí os preços absurdos, tudo lá embaixo, assim, muito baixo, muito abaixo. A pessoa não questiona, ela vai lá e paga, e depois o golpista some do mapa, não identifica mais. Aí a pessoa cai no golpe porque ela quer levar vantagem. E aí você nunca atina assim, pô, será mesmo? Outro golpe comum que acontece mais por telefone, né? Os clientes, os meninos, o cara preso consegue passar a perna em você, nas pessoas, ou no golpe do sequestro, ou no golpe que você ganhou alguma coisa. Porque você sabe melhor do que eu, construir alguma coisa na cabeça das pessoas é muito fácil. O nosso cérebro não consegue diferenciar o real do imaginário. Você que constrói o que é verdade ou mentira dentro da cabeça das pessoas. Isso é muito fácil brincar hoje em dia na internet. Hoje, uma pessoa que não tem resultado nenhum dentro da sua profissão, ela consegue ser a pessoa mais foda do mundo na internet. No Instagram. Se você tirar uma boa foto profissional, se você passar uma autoridade que seja, pode ser que você não mas você consegue enganar muitas pessoas, porque a nossa cabeça não consegue distinguir aquilo ali e entende como real fosse, não é? Você que trabalha com marketing sabe muito bem disso. Como eu comecei na área criminal? Pergunta boa. Sempre quis advogar na área criminal, desde a faculdade. Sempre escolhi, sempre falei assim com meus colegas, falei, vou ser advogado criminalista. E assim que eu formei, eu fui para a área criminal. Nunca atuei em nenhuma outra área que não seja a área criminal. É porque você é na área criminal, ela é difícil por várias razões. Primeiro que você lida com a liberdade de uma pessoa. Segundo que você não está lidando só com a liberdade daquela pessoa. O impacto do resultado no processo vai gerar impacto na família daquela pessoa também, né? Na mãe, na filha, na esposa, em todo mundo. Então é uma carga muito pesada. Uma mãe que tem um filho que foi preso, acabou de ser presa agora, é uma ruptura muito forte para esta mãe, que não estava esperando esse tipo de situação de acontecer. Ela não espera, ela fica totalmente desesperada porque ela não está acostumada, não sabe para onde ir, não sabe o que vai ser o resultado, quando o filho dela vai ser solto. E aí entra o advogado. O advogado, ele hoje em dia, ele não tem que só saber tecnicamente, né? Saber o técnico é a coisa básica do profissional que quer atuar na área criminal. Ele tem que saber ouvir com muita atenção, para que aquela mãe se sinta segura e confortável e confiar nele, porque a batalha vai ser longa. Nós, enquanto advogados criminalistas, não podemos prometer resultado. Quem decide é um juiz. Nós, enquanto advogados, fazemos só pedidos. Quando vai acontecer tal resultado? Não sabemos. Mas vamos lutar onde quer que seja para poder buscar o melhor resultado para aquela família. A emoção da minha atuação na área criminal é essa: buscar a liberdade de um inocente. E nem sempre todas as pessoas que respondem um processo são culpadas mesmo. O Estado erra, ele erra muito. Existem muitas pessoas inocentes presas hoje no nosso país. E também não quero passar pano para todo mundo. Existem as pessoas que são culpadas mesmo. E eu costumo dizer que não é que eu sou advogado criminalista que eu tenho que pedir absolvição para todo mundo, não. Eu peço a condenação, mas que seja uma condenação, às vezes, dentro da lei, do que a lei pede. Se ele tiver que ser condenado, que seja nos limites que a lei está falando. E aí o erro que acontece, às vezes, do Estado em querer punir uma pessoa, que ela faz de forma ilegal. É igual jogo de futebol. Jogo de futebol, um gol é, impedido vale? Não vale. Mas foi gol, não foi? Mas não vale. É assim conforme no processo. Se a polícia invadir a sua casa sem um mandado, sem uma autorização, ir lá, quebrar, assim, é ilegal. Ela pode ter encontrado 1 tonelada de cocaína lá, mas ela fez da forma ilegal. E qual que é o resultado disso? Tem que ser anulado, não pode. O Estado, ele pode muito, mas não pode tudo. Ele tem que seguir os ditames e respeitar a lei.
E para punir uma pessoa tem que ser dentro da lei, nem para mais nem para menos. Não é porque eu sou advogado criminalista que eu estou concordando com o ato supostamente que a pessoa cometeu. Eu estou ali enquanto advogado criminalista para poder garantir os direitos daquela pessoa. E a sociedade não pode confundir o advogado com o acusado. Isso acontece muito. Não é porque eu estou na defesa de um caso de homicídio que eu concorde com aquela pessoa ali, que supostamente se ela fez aquilo ali mesmo, eu não concordo, não. Eu estou ali para poder defender dentro da lei, para garantir o direito daquela pessoa que seja respeitado, né? A ampla defesa, o contraditório, o direito ao silêncio, o direito de não produzir provas contra si mesmo. É somente isto. Qualquer pessoa, qualquer crime tem o direito à defesa. Porque se a gente for analisar, toda e qualquer pessoa que vir a responder um processo vai ter que chamar um advogado. Ela não pode chamar um delegado, ela não pode chamar um promotor, ela não pode chamar um juiz. E se um desses três responder um processo, eles têm que chamar quem? Um advogado. Então, o advogado está ali para garantir que o Estado não ultrapasse o limite dele. O advogado é neutro, então. Não que é neutro, ele está uma parte, né? Ele está uma partido, querendo ou não, porque ele está do outro lado. Quem tem que ser neutro nessa equação é só uma pessoa, o juiz. O juiz que tem que ser neutro, né? Um triângulo, imagina um triângulo, promotor de um lado, representando o Estado, acusando que uma pessoa supostamente cometeu um crime, o advogado do outro lado. E como eu disse, né? O advogado, estando do outro lado, eu vou buscar o melhor para o meu cliente dentro da lei. Eu não vou pedir a absolvição dele a todo custo. Eu não faço esse tipo de coisa mesmo, não. Se eu pedir a absolvição dele, é porque dentro do processo não ficou demonstrado a participação nenhuma. Se ele é culpado ou não, é responsabilidade do Estado investigar, acusar e condenar o cara. Não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é só com um processo para garantir que a pessoa responda de forma correta. Nós estamos nessa crescente da inteligência artificial. Muitas pessoas não conhecem, não sabem, até mesmo está faltando um pouco de aprendizado para muitas pessoas, né, a respeito da inteligência artificial, da gente entender como que isso funciona. Então, eu acredito que a tendência é aumentar. E o criminoso, a pessoa que utiliza disso aí para cometer crime, é aproveitar dessa ineficiência de muitas pessoas, do conhecimento mesmo, e cada vez mais cometer, né? Porque, igual eu falei no início, a identificação de uma pessoa que comete esse tipo de crime no meio virtual não é fácil de identificar. Você não tem outro meio que não seja o boletim de ocorrência. Fazer o boletim de ocorrência. Crimes virtuais, mudando a questão dos golpes, vamos falar agora da difamação, injúria e calúnia. Isso acontece demais, muito hoje em dia. A pessoa faz um post, aí parece engraçadinho, aí vem pessoas falando mal, vem pessoas imputando crime. Aquilo ali são todos crimes contra a honra. Aí sim, esses crimes têm como você, por meio de uma queixa-crime, e contra essa pessoa. O difícil vai ser identificar, porque muitas das vezes esses usuários são fakes. São fakes. Esse é o problema maior quando acontece um crime contra a honra na rede social hoje em dia. Mas tem que levar para as autoridades, fazer um boletim de ocorrência para a gente correr atrás para poder tentar identificar. Se você já identificou quem é a pessoa que feriu a sua honra, que cometeu o crime de injúria, calúnia ou difamação contra você, se você sabe quem que é, você tem um prazo ali decadencial de 6 meses que a gente pode entrar com a queixa-crime para poder punir criminalmente. Esse você tem o poder de ir atrás e buscar uma resposta do Estado diante de um crime contra a sua honra.